Olá, eu sou Ted Rosafa e este é o Viva Melhor. Abuso psicológico. Você sabe identificar se está sofrendo desse mal ou se você até mesmo está praticando o abuso psicológico? Esse é o tema de hoje, que a nossa convidada especial tratará desse assunto e trará informações para sabermos identificar. A convidada de hoje é Denise Rabito, psicóloga, cursando especialização em terapia cognitivo-comportamental, com curso de ecoterapia e atuando na APAE de Ourinhos. Denise, seja muito bem-vinda. Olá, Ted, obrigada. Denise, a primeira pergunta de hoje é: o que é abuso psicológico? Então, quando o indivíduo, a pessoa, fica impedida de responder, né, em condições de igualdade frente a agressões, intimidações, né, é, diminuição, humilhação, então que gerem sofrimento a ela. Então, ela fica impedida de responder em condições de igualdade. É como se a outra pessoa se colocasse num lugar de poder, né? E manipulasse, então, a percepção de realidade da vítima, que distorce, que coloca em dúvida, né? Inclusive, chegando a duvidar da sua memória, da sua sanidade mental. Então, quando eu impeço que a pessoa responda em condições de igualdade a agressões, a intimidações, eu estou praticando, eu sofrendo o abuso psicológico. E como a gente pode identificar se a gente está sofrendo do abuso psicológico, Denise? Ted, eu acho que essa é uma característica bem difícil, porque o abuso psicológico, ele não tem, né? A gente não consegue visualizar o que ele causa, né? Então, por ser muito sutil as formas como eu posso abusar do outro, então eu posso sussurrar, eu posso olhar, né? Então, ele é muito difícil de ser identificado. Na maioria das vezes, a vítima precisa de ajuda porque ela se sente diminuída, né? O abuso causa nela um sentimento de dúvida, de culpa, de ser inferior, e isso tudo contribui para essa dificuldade de identificar. Então, produz um estado de sofrimento na vítima e que a confunde ao mesmo tempo de conseguir identificar o que ela está passando, né? Na definição, você disse que é uma situação de desigualdade, né? Então, Isso. nessa condição, quais são os reflexos na vida da pessoa que está sofrendo do abuso psicológico? Sim. O que a gente tem, né? A gente não tem um perfil de uma vítima, um perfil de um abusador, a gente não pode dizer, olha, vai ser sempre assim, né? Mas nós temos características que temos estatísticas da grande maioria, qual o comportamento que começa a apresentar, né? Então, a vítima, ela entra num comportamento de duvidar de si mesma, ela está sempre duvidando. Será que eu sou boa o suficiente? Eu sou sensível demais, né? Eu sou ciumenta demais? Eu tô ficando maluca? Então ela se coloca tanto em dúvida que ela começa a perguntar tudo isso, né? A vítima também tem uma questão de sempre pedir desculpa para o outro. Então, com o comportamento do outro, eu acho que eu estou errada e eu preciso dessa aprovação, eu preciso dessa desculpa, mesmo quando às vezes eu lá no fundo eu penso, nossa, mas não, mas eu preciso pedir desculpas, né? Ela tende a, em alguns casos, por exemplo, ela tem um trabalho legal, uma família legal, uma casa legal, mas ela está sempre se sentindo infeliz, né? Dentro dela, então ela está sempre se sentindo infeliz. Ela justifica o comportamento do seu parceiro. Então, ela justifica o comportamento do abusador. Principalmente para as pessoas que dizem, nossa, mas ele, por que ele fala assim com você?
Ah, mas é porque eu sou muito ciumenta mesmo, acho que eu exagero, né? Eu acho que ele tem razão sobre isso. Ela acaba se distanciando das pessoas mais próximas, da família, dos amigos, porque ela precisa ficar inventando desculpas sobre esses comportamentos. E ela também vai começar a inventar desculpas sobre esse afastamento, né? Então ela começa a evitar certas situações que ela precisa ficar se justificando, né? Então ela tem um distanciamento também das pessoas que são importantes para ela. Ela acaba aceitando essa situação, né? Ela acaba se colocando no lugar como ela não vê outra saída, né? E na verdade ela está em dúvida mesmo sobre essa situação, se realmente ela não tem culpa nisso, né? Então ela tem dificuldade de tomar decisões simples, quem dirá identificar um abuso psicológico e sair dele, né? Denise, recentemente a mídia divulgou, né, bastante por um caso que aconteceu num reality show famoso aqui no Brasil e tal. Mas isso só veio trazer, né, novamente à tona esse assunto que, na verdade, é um assunto recorrente, né? O programa televisivo, ele saltou aos olhos, digamos assim, né? Esse assunto novamente. Mas, na verdade, é algo que existe há muito tempo, desde sempre, poderíamos dizer assim, né? E que é um assunto pertinente, né? É muito importante, né? Que essa pessoa, ela entenda que está sofrendo desse mal, né? Com certeza, Ted, com certeza. Eu acho muito importante, né, um reality, então, que foi feito de relações, né, e isso apareceu em uma delas. É muito importante para que as pessoas visualizem isso, né, e inclusive que não é uma questão que depende só de gênero, né, não são só mulheres que sofrem abuso psicológico, ela independe de gênero, né, e não é só entre um casal, que ele acontece também. Pode ser no emprego, pode ser, né, na rua, na padaria, no mercado. Então, nos relacionamentos sociais, a gente precisa se atentar, porque o abuso psicológico é um ato de agressão e que fere muito a vítima e gera comportamentos, reflexos em todos os outros relacionamentos que ela está envolvida. Então, acho que foi bacana, que as pessoas Gente, o conseguiram bate-papo de visualizar. hoje tá muito legal. Gente, o bate-papo de hoje tá muito legal e tá só começando. Tá só começando. Tem mais ainda por vir. E agora chegou aquele momento, Denise, do mito ou verdade. Aquele momento que a gente vai chamar um assunto à tona aqui para o telespectador, durante o intervalo, pensar sobre esse assunto e ver se isso é um mito ou é verdade. Aí eu vou ler aqui a afirmação, só no próximo bloco você responde para a gente. Denise, existem casos em que os envolvidos não sabem que estão em uma relação não saudável. Após o intervalo, você vai dizer para a gente se isso é um mito ou se é uma verdade. Pessoal, tá muito legal. A Denise já veio ao programa, já deu uma outra entrevista e hoje ela traz esse assunto à tona. Você está assistindo aí? Dá um toque para alguém, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também tenha acesso a esse material, tá bom? Só que a gente tem mais uma dica agora no intervalo para você que está cansado de más notícias. Você está cansado? Quer uma boa notícia? Então se liga só nessa dica. A gente volta já. Explosão de casos de coronavírus. 325 mil mortes em decorrência da Covid-19. Variação do novo coronavírus. O mundo está mais perto do fim. Está cansado de más notícias? Então já está mais do que na hora de recebermos boas notícias. Conheça o meu canal no YouTube, Devocional Boa Notícia. São mensagens curtinhas, mas que nos trazem motivação e esperança. Boas notícias geram bons pensamentos e produzem bons sentimentos. Devocional Boa Notícia.
Existem casos em que os envolvidos não sabem que estão em uma relação não saudável. Denise, isso é um mito ou é uma verdade? Isso é uma verdade, Ted. Nós temos muitas histórias que nós ouvimos, relatos das pessoas, né, que elas só conseguiram visualizar que o relacionamento não era saudável, que era um relacionamento abusivo, depois que terminaram, né, após o término do relacionamento. Por quê? Porque diz muito daquilo que eu quero, daquilo que eu espero, da minha insegurança, né? Acho que é uma questão muito particular, diz muito sobre o funcionamento de cada envolvido nesse relacionamento e aquilo que eu vou aceitar ou não. Então, existem aí inúmeras variáveis, né? Mas é verdade, existe sim pessoas que não sabem que enquanto estavam naquele relacionamento, ele não era saudável, ele trazia sofrimento, né? E isso é verdade. Denise, a próxima pergunta: se é possível identificar atitudes de um abusador lá no início do relacionamento? Sim, então, Ted, possível é, né? É fácil? É simples? Não. Por quê? Porque diante de um relacionamento, o que a gente tem é, né, mais uma vez, não é um perfil, são características. Os abusadores se demonstram pessoas muito sedutoras, muito charmosas, né? Elas priorizam fazer que o seu alvo se sinta aquilo que é uma necessidade, se sentir amado, né? Uma necessidade do ser humano. Independente, claro, os níveis em se sentir e como se sentir, mas é uma necessidade. Então, o abusador, ele no início do relacionamento, ele tem muito mais essa questão de sedução, né? Ele precisa também, a vítima precisa indicar, né? Então, conforme eles vão se relacionando, entender quais as lacunas emocionais que essa vítima tem, qual a maneira mais fácil, mais sutil, né? O que a gente pode dizer do início de um relacionamento para o final ou para o desenvolvimento dele é que o abuso tende a aumentar, né? Em níveis, porque eu vou me relacionando, eu vou conhecendo aquilo, então eu precisava ser tão sedutor, charmoso no início, agora eu não preciso mais, né? E aí eu posso ir indo mais, de uma forma mais agressiva, caminhando para maneiras mais agressivas de abusar da minha vítima. Tanto na tua profissão quanto na minha, a escuta, ela é uma das principais ferramentas que a gente tem, né? Ali no trato com os usuários. E até mesmo entre amigos, quando surge algum desabafo, algum fato que a pessoa traz, eu sempre pergunto sobre o início, porque a pessoa ela faz sempre o relato do atual ou do fim das coisas, né? E eu sempre levo o olhar para o início. Por quê? Porque é o início que muitas vezes explica o fim, né? Quando a pessoa vem trazer algum fato, eu sempre pergunto, mas lá no começo do relacionamento, como ele ou ela te tratava? Aí a pessoa começa a falar, aí aquelas perguntas fechadas, né? Eu falo, mas ele já fez isso lá atrás? Aí a pessoa fala assim, chegou a fazer uma ou duas vezes. Então é aquilo que você acabou de dizer, né? Vai intensificando, mas às vezes lá atrás, e a pessoa, eu não sei se é um fato, o que você pode dizer, o que a psicologia explica? A pessoa ela não quer enxergar? Ela acha que o outro vai mudar? O que acontece nesse processo todo, Denise? Sim, Ted, é isso mesmo. Não é que ela não queira enxergar, nossa, parece tá na cara dela, né? Mas para nós, enquanto fora do relacionamento, é mais fácil identificar, avaliar e olhar, né? Mas quando nós estamos relacionados à questão emocional, né? E aí fica muito mais difícil
identificar todas essas agressões, tudo isso que a gente vem passando. E, inclusive, no início, a gente está tão mergulhado, né? Talvez, e isso diz muito sobre nós, de tudo aquilo que a gente é construído nos relacionamentos anteriores, do pai e da mãe, da nossa história, né? Daquilo que a gente tem como amor, como casal, como relacionamento. Isso tudo interfere mesmo, porque aí é que eu entendo, né? Como é que eu vou me permitindo me relacionar. E isso, o abuso psicológico dificulta ainda mais essa visão, porque ele é sutil, né? Porque ele é charmoso e porque nem sempre ele é visível aos olhos. Lobo com pele de ovelha. Muitas vezes ele tem um discurso de bondade, mas com as atitudes de maldade? Nem sempre. O que acontece, assim, alguns transtornos, né, potencializam esses comportamentos. Então, alguns transtornos psicológicos podem potencializar o comportamento do abusador, né? Em outros momentos, nós somos feitos de impulsos, né? Ora consciente, ora inconsciente. E também respondemos a isso, nos comportamos quanto a isso. O abusador nem sempre acha que aquilo que ele faz é mal. Vou fazer isso por maldade, quero feri-la. Não, às vezes ele acredita que aquele comportamento não é ruim, não é maldoso, né? E até porque o próprio bem, o bem dele é o que importa. Então, eu me coloco numa situação que eu sou superior, o meu bem me importa. O outro não é nada, né? Então, assim, às vezes não tem essa questão de vou ser mal, ou o que eu estou fazendo é mal, né? Por isso que o abusador precisa tanto de ajuda quanto a vítima. E a saúde da vítima, ela é afetada tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Com certeza, Ted, com certeza. Nós, psicólogos, né, a gente tem uma frase que é bastante clichê, mas então, o que a boca não fala, o corpo fala, né? E imagina passar por uma agressão, né, um abuso psicológico, e manter tudo isso, muitas vezes, calada, esconder das pessoas. E ao mesmo tempo que você sofre tudo isso, você acredita que é merecedora, que é culpada, né? Então, isso gera muita dor, muito sofrimento e transparece no nosso corpo, né? E aí começa a afetar, então, a fome, o sono, né? Pode me levar a um estado depressivo, deprimido, a uma depressão, um transtorno de ansiedade, porque toda vez que eu imagino aquilo que possa acontecer e que me leva a me sentir mal, eu posso, então, né, gerar também um transtorno de ansiedade. Então, com certeza, o sofrimento do abuso psicológico é tão grande que ele causa sofrimento psicológico e físico. E aí entram vários fatores. Você comentando sobre isso, como se viesse tudo assim, um filme numa tela de cinema, né? Você falando que às vezes o abusador, ele não tem a atitude da maldade em si, né? Ele pensa até que está fazendo bem, né? E aí vem o próximo mito ou verdade dentro disso que você falou, que é bem interessante. Só que só após o intervalo. Controle e ciúmes excessivos é um comportamento aceitável em uma relação saudável. Mito ou verdade, a gente só vai saber após essa dica muito importante, que também cuidando do meio ambiente é cuidar da nossa saúde. A gente volta já. Você também pode contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável. O óleo de cozinha já utilizado pode ser descartado de forma correta e consciente. Se você mora em Ourinhos, faça desta forma. Quando o óleo estiver frio, coloque-o em um recipiente com tampa e deixe bem fechadinho. Pronto! Agora é só deixar juntamente com a reciclagem
que o pessoal da coleta levará para o descarte correto. Quando cada um faz sua parte, todos vivem melhor. Denise Rabito, psicóloga comportamental, é a nossa convidada de hoje. E ela vai responder se controle e ciúmes excessivos são um comportamento aceitável em uma relação saudável. E aí, Denise, o que você diz pra gente? Ted, em relação a isso, é um mito, né? Então, o controle e o ciúmes excessivo não é um mito em ser aceito em uma relação saudável, né? Nós não temos hoje o que é um relacionamento saudável, porque não existe a fórmula mágica, né? Não tem como, acho que quem criar aí não vai servir para todo mundo também. O que a gente entende hoje, que a definição da palavra saudável, né, é aquilo que me faz bem, é aquilo que me faz me sentir bem, viver bem, né, buscar o bem. Então, para ser saudável, eu preciso estar bem, né? Então, o relacionamento saudável diz sobre o respeito, sobre o cuidado com o outro, a parceria, né? Não sobre aquilo que agride, que invade, aquele sentimento de posse, de possuir o outro, né? E isso, o controle e o ciúmes excessivo fazem, né? Eu me sinto dono dele. E aí eu pratico essas coisas, e isso também gera em mim muito sofrimento, né? E será mesmo que eu consigo controlar o outro? E o ciúmes excessivo diz muito mais sobre mim, a minha insegurança, né? Então, é um mito, né? Isso não é considerado saudável, né? Então, no relacionamento também não fará bem. Ó, de tudo que você já falou até agora, já trouxe para nós assim uma ideia do que é o abuso e se a gente está praticando o abuso ou sendo vítima dele. Aí as pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, mas e aí? Eu estou sofrendo disso. O que eu faço? Eu vou romper a relação? Romper a relação é a solução, então, para mim? Então, Ted, eu não diria que é a solução. Romper a relação não é a solução, mas é a estratégia inicial mais importante. Porque enquanto eu estou imersa nessa situação, nesse cenário, eu não consigo identificar, né, os problemas que isso ocasiona. É muito difícil identificar o abuso psicológico que eu estou sofrendo. Então, eu preciso estar em um ambiente que propicie o autocuidado, o autoconhecimento, a busca de si mesmo, né? Porque é só quando eu saio desse círculo vicioso do abuso é que eu consigo identificá-lo e agir sobre ele. Então, romper a relação é a solução? É uma estratégia inicial muito importante. A solução, né, eu vou buscar a partir disso, mas eu preciso parar com essa relação para poder identificar e agir sobre ela. E para a pessoa que não tem a condição de romper a relação nesse momento, que não é a estratégia mais viável, como ela pode romper com esse tipo de violência mesmo mantendo a relação? Fica muito difícil, mas o que acontece? A pessoa precisa de ajuda de um profissional, né? Ela precisa trabalhar questões para que ela tenha ferramentas para lidar com o abuso. Então, toda vez que o abusador vier com um discurso, né? A culpa é sua, porque se você tivesse lavado a louça, se você não fosse tão ciumenta, eu tinha ficado em casa, mas eu tenho que sair. E aí a vítima vai dizer, opa, peraí, né? Ela precisa ter no mínimo essas ferramentas para poder colocar o abusador contra ele mesmo. Não, peraí, essa é a sua opinião, não é a minha. E eu estou falando de X assunto, não de Y. Então, para isso, eu preciso de ajuda profissional, porque não é fácil, né? Quando ele me coloca numa situação de dúvida, de duvidar, será que eu tenho uma imagem real sobre mim para criar, né? Criada, fortalecida, para dizer para ele que não, isso que você está dizendo é a sua opinião, não é real.
Então, eu preciso dessa força, eu preciso de ajuda, né? Procurar o profissional, então, da psicologia é o caminho. Com certeza, com certeza. Tá. Quando eu me conheço, quando eu tenho forças para isso, eu sei dizer o que eu quero, o que eu não quero e o que é aceitável ou o que não é. Mas existem pessoas que pensam que conseguem melhorar sozinhas, não tem? Sim, existem. Existem muitas pessoas, né? O que a gente vê, o que acontece, Ted, é que, como a gente disse em quase toda a entrevista, por ser muito sutil, né, e por nos colocar em dúvida, talvez eu ignore o meu sofrimento, mas aí ele vai agravar, né? A sutilidade das agressões, essa dúvida distorcida, né, dificultam isso, que eu melhore sozinho. Talvez eu não me conheça, eu não tenha força para responder ao meu abusador. E isso vai me fazendo sofrer ainda mais, né? O que a gente precisa é entender o tamanho e o impacto que o abuso psicológico pode realizar na nossa vida. E que eu só consigo tratar essas consequências, na maioria das vezes, quando eu visualizo elas, quando eu identifico elas. Então, buscar ajuda sozinho, como é que eu vou identificar, como é que vai ser um start em mim sem a ajuda de ninguém? Se eu ainda estou em dúvida, né? Se eu estou mergulhada nesse ciclo todo. Então, é difícil, porque a gente fica acreditando também que ele vai melhorar, que ele vai mudar, e tudo isso deixa ainda mais difícil agir sozinho. E com a ajuda do profissional vai ficar mais fácil, né, Denise? Ela ter essas ferramentas, como você acabou de dizer, de essa contrapartida, né? De falar, opa, peraí, mas não é bem assim, né? E ter a firmeza, né? Então é através da ajuda profissional que a pessoa vai adquirindo, então, também esses conhecimentos e essas ferramentas. Muito legal. Com certeza. E se eu perceber que eu tenho algum parente ou amigo próximo que está passando por isso, o que eu devo fazer, Denise? Então, Ted, como amigo, né, como pessoa próxima, então eu preciso auxiliar a vítima a identificar essa situação, né? De que maneira? Perguntando. Eu preciso acolhê-la, né? Não julgar, não apontar o dedo, não dizer aquilo que eu faria, porque eu não estou na situação, né? Eu preciso ter empatia, né, por ela. Então, eu preciso ajudá-la. E de que maneira é melhor? Então, eu acolho, né? Eu tento dizer a ela, olha, mas será que ele não está sendo, né, muito cruel com você? Quando ele diz todas essas coisas, parece que ele está te diminuindo o tempo todo, ele está justificando o comportamento errado dele em cima dos seus pontos fracos, né? Você não pensa nisso às vezes? Você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, batalhadora, né? Ou você é um homem guerreiro, batalhador. Então, assim, mostrar para a vítima que ela tem opções de mudança, que ela tem com quem recorrer, né? Que, inclusive, olha, procura um profissional de psicologia, né? Procure um psiquiatra, alguém que te auxilie a pensar melhor nesse assunto. Por que você não vai, né, numa psicóloga? Porque com tudo isso, eu vou ajudando a vítima a identificar. A mudança tem que partir dela, né? Então, eu identifico, eu ajudo ela nesse caminho. Aí, se eu não tiver tanta intimidade com essa pessoa assim, como ainda eu vou conseguir ajudá-la? Tem alguma outra forma de eu chegar e tentar mostrar para ela se eu não tivesse esse acesso tão fácil? Eu acho que daí você teria que visualizar a cena, né, do abuso acontecendo. E aí, enquanto cidadão, eu acho que todos temos esse compromisso de dizer, olha, você não pode falar assim com ela, né? Ou dizer, olha, por favor, olha o que ele está fazendo com você, não permita que isso aconteça, né? E aí, sei lá, chamando a polícia, chamando alguém responsável por aquela situação. Aí eu acredito que a gente precisa visualizar a cena.
acontecendo, ouvindo, né? Não tem como a gente interferir no outro sem também ter visto aquilo acontecendo. Mas eu acho, sim, que nós podemos ir ao encontro, né? Se colocar à disposição, pelo menos para dizer para ela, olha, eu achei que ele pegou pesado, né? Você não pode dizer assim, enquanto uma discussão, uma agressão, né? Um abuso psicológico. O abuso também acontece, né, numa questão, por exemplo, de preconceito racial, né? Então, eu me coloco superior a outra pessoa pela diferença da cor da nossa pele. E aí eu agrido, eu humilho, eu intimido, né? Isso também é abuso psicológico. Nesse contexto, a gente pode agir como cidadão e dizer, né, tanto ao abusador quanto à vítima, o que é que a gente identificou naquela situação. E é muito sutil, né, Denise? Uhum. Diante de tudo que você falou até agora, a gente percebe que não é tão na cara, assim, digamos, né? Muitas vezes o abuso ele é muito sutil, né? E quando a pessoa vê, ela já está totalmente envolvida. Denise, passou muito rápido e a gente foi envolvido pela tua aula que você deu hoje. Que pena, passou muito rápido, mas olha, foi muito bom. Quais são as tuas considerações finais, Denise? Ted, eu agradeço pelo espaço, é um assunto muito importante, né? Abuso psicológico é um ato de agressão, então a gente tem que estar atento quanto a isso, né? Então, e o que eu posso fazer, né? O quanto a saúde mental é importante, quanto o autoconhecimento, autoestima, né, é importante. Porque quando eu sei o que eu quero, né, quando eu sei o que eu mereço, independente das minhas potencialidades, dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, eu sei dizer aquilo que eu aceito ou não, né? Eu sei me comportar, eu sei me colocar numa situação de violência, tá? A pessoa não vai me colocar à prova se eu tenho um autoconhecimento. Então, é muito importante, né? Busque um psicólogo, faça uma terapia, se conheça, saiba dizer o que você quer, o que você não quer, o relacionamento saudável, né? A busca disso tudo. Então, eu acho que essa é a minha consideração, né? O abuso psicológico causa um impacto muito grande, é um ato de agressão, também tem que ser denunciado, né? É isso. Muito obrigada. Denise, eu também agradeço, e eu sempre cito aquela frase de Antístenes, que foi discípulo de Sócrates, filósofo grego, né? Ambos foram filósofos gregos. A gratidão é a memória do coração. Então, a minha gratidão a você por mais uma vez nos trazer essa contribuição imprescindível para que tenhamos a saúde tanto na mente quanto no corpo. Agradeço de coração. Obrigada. Eu quem agradeço. Pessoal, passou rápido, mas foi muito bom. E aí agora a gente já aprendeu e temos ferramentas para identificarmos se somos vítimas ou abusadores. E essa é a proposta do Viva Melhor. A proposta de termos saúde no corpo e na mente. O ser humano é um ser holístico, né? Um ser completo. Então a gente precisa cuidar tanto do espírito, da alma, do corpo. Então a nossa mente, que é a sede da nossa alma, precisa também estar em dia. Cuide-se. Se você se identificou como uma vítima, você já tem aí pelo menos o início das ferramentas. Mas não deixe de procurar um profissional. Procure um profissional especializado, alguém com quem você possa contar, tá bom? O nosso próximo episódio também teremos um convidado especial e você não pode perder. E eu quero fazer um pedido ainda, antes da gente encerrar. Compartilhe esse conteúdo. Compartilhe, porque alguém está precisando ouvir essas palavras, ouvir essas orientações. Então compartilhe. Se você estiver assistindo pelo WhatsApp, faça uma visita para a gente lá no canal do Viva Melhor. É programa Viva Melhor.
Digite lá no YouTube, Programa Viva Melhor. Aí você vai ver esse logotipo que está aqui atrás de mim e você já vai identificar. Se inscreva lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e acompanhe. Sempre alguém está precisando de uma palavra amiga, tá bom? A gente encerra por hoje e te espera no próximo episódio. Até lá!